livre esse ano. Deus nos deu um culto ao ar livre esse ano. Glória a Deus por isso, né? É alegria estarmos aqui, alegria, graça de Deus, temos esse espaço aqui fora. Se o Senhor não nos concedesse tal espaço, né? Lidaríamos com o desafio lá dentro, mas o Senhor nos concedeu esse espaço aqui fora. E nós estamos aqui hoje em virtude do calor, mas também em virtude da pintura que foi feita no espaço. Então, aqueles que nos visitam estão cientes aí de nossa trajetória aqui para a parte de trás hoje. Estaremos começando uma sequência de sermões que vai na direção do livro de Deuteronômio, livro que você já pode abrir, por favor, na sua Bíblia, Deuteronômio. E durante estas 4 semanas que nós vamos ter no mês de dezembro, Deuteronômio será a nossa trilha bíblica a ser caminhada. Eu gostaria de que você fosse até o capítulo 9, e nós estaremos no capítulo 9, ali entre os versos 1 e no máximo ali até os 7, 8, mas principalmente até os 5, 6. Eu gostaria então de, com a sua atenção, poder ler o texto bíblico. Se você não tiver um celular, né, com a Bíblia, um papel é um pouquinho mais difícil, mas eu sei que irmãos podem ajudar você. Então, se você estiver não conseguindo ler a Bíblia por conta de ser de papel e não ter a luminosidade adequada, você pode olhar aí do lado, vai ter um irmãozinho, uma irmã, que vai lhe ajudar com certeza absoluta. Palavra de Deus, Deuteronômio capítulo 9. Diz assim: escute, Israel, hoje vocês vão passar o Jordão para tomar posse de nações maiores e mais fortes do que vocês, cidades grandes e com muralhas que chegam até os céus, um povo grande e alto, filhos dos Anaquins, que vocês conhecem e de quem vocês já ouviram dizer. Quem poderá resistir aos filhos de Anak? Saibam, pois, hoje que o Senhor, seu Deus, é que vai adiante de vocês. Ele é fogo que consome. Ele os destruirá e os subjugará diante de vocês. Assim vocês os expulsarão e depressa os farão desaparecer, como o Senhor prometeu a vocês. Quando, pois, o Senhor, seu Deus, tiver expulsado essas nações diante de vocês, não fiquem pensando, é por causa da nossa justiça que o Senhor nos trouxe a esta terra para que tomemos posse dela. Pelo contrário, é por causa da maldade dessas nações que o Senhor irá expulsá-las de diante de vocês. Não é por causa da justiça de vocês, nem por causa da retidão do seu coração, que vocês entrarão para possuir a terra dessas nações. Mas o Senhor, seu Deus, as expulsará de diante de vocês por causa da maldade delas e também para confirmar a palavra que o Senhor, o seu Deus, jurou aos seus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Saibam, pois, que não é por causa da justiça de vocês que o Senhor, seu Deus, lhes dá esta boa terra para que tomem posse dela, pois vocês são um povo teimoso. Palavra de Deus, peço que inclinemos nossas cabeças e possamos pedir ao Senhor sabedoria para receber esta palavra. Pedir ao Senhor um coração aberto e não teimoso para ouvir essa palavra. Pare comigo nesse sentido, por favor. Pai, louvamos o Teu nome esta noite, noite ao ar livre que o Senhor nos deu. Louvamos a Ti, ó Deus, que é o juiz de toda a terra. É o Senhor quem julga os nossos corações. É o Senhor quem mede cada palmo de nossas intenções. É o Senhor quem conhece o íntimo de cada um nesta noite. Portanto, ó Deus, ó Senhor soberano de toda a terra, nosso coração está diante de Ti. Não temos e nem devemos fugir
do Senhor. Não temos para onde nem devemos fugir do Senhor. Examine o nosso coração, Pai, e vê se há em nós algum pecado oculto, algo que devemos nos envergonhar, algo com o qual devemos nos afastar, algo do qual devemos nos afastar e algo que devemos nos arrepender diante do Senhor esta noite, Pai. Em nome de Jesus, amém. Eu vou mandar para a igreja o slide que eu fiz para hoje. E a igreja vai olhando só na medida em que o pastor fizer menção. Então, por favor, peço que a igreja possa estar olhando aí, né? E não há nenhum problema de enviar para os visitantes também. Nenhum problema. Eu vou estar usando o slide, como eu disse, na dimensão paulatina de cada ato, por isso, por enquanto, você está só no título Deuteronômio, deve ter achado ele, né? Quando eu tiver que mudar de slide, eu peço para você mudar, para a gente não ficar descompassado e de repente você está olhando para algo distraído com aquilo que ainda vai vir. Tá claro para a igreja, né? Então, o nosso slide não vai ser aqui, vai ser aqui, e eu peço que você possa respeitar o paulatino de cada ato nesse sentido. Houve um homem que ficou marcado na história do século XVIII. Ele ficou marcado por ser um líder de talvez a mais conhecida revolução que o mundo já viu. Esta tão conhecida, tão famosa revolução contemporânea tinha nele uma liderança extremamente decisiva. E para falar deste homem, eu não posso deixar de falar para vocês dos predicados que ele tinha, de fato. Ele era um orador sensacional, tinha uma capacidade de fala, de argumentação, uma precisão, falava com qualquer público com facilidade, não tropeçava em nenhuma letra. Era difícil imaginar que ele falharia em algum dos seus discursos, de fato, ele nunca o fez em termos oratórios. Ele veio de uma cidade pequena, órfão, se tornou advogado, estudou bastante, conhecia as leis de seu país e também todos os iluministas de seu tempo. O pensamento que era em vogue na época, nós estamos falando da França do século XVIII, e este revolucionário, ele gritava em alta voz, eu vou abrir uma aspas muito interessante para que você possa entender os anseios do povo, ou da maioria do povo, em relação aos desafios que a monarquia impunha naquele momento para a França. Este homem, e aí você já pode passar para o primeiro slide, né, uma foto de um filme, você já deve ter visto aí uma foto desse filme. Esse homem, ele se chama Maximilien Robespierre. Esse líder da Revolução Francesa tinha, dentre outras prerrogativas, a admiração que ele impunha ao bradar em alto e bom som aquilo que ele acreditava ser a realidade que a França precisava viver a partir daquele momento. Nós estamos em 1789. Bom, as coisas foram avançando de tal forma, preste bem atenção, que este homem, depois de 4 anos de revolução, e você já tem a monarquia presa, e depois a monarquia morta, a pedido dele como liderança de seus correligionários, mas nós temos este Maximilien Robespierre, presta atenção, porque isso vai ter muito a ver com o sermão. E aí, se você perder o entendimento da história, você vai perder algumas coisas importantes sobre o sermão. Este homem, ele tinha uma certeza muito grande acerca de tudo que você imagina que ele falava. Por ele ser um excelente argumentador, por ele ser dificilmente desarticulável, os inimigos dele, ou os adversários, ou eles se calavam, ou eles se irritavam. Mas difícil era vencê-lo em debate. Naquele período, Maximilien Robespierre foi tomando formas ditatoriais de tal maneira que aqueles que se opunham ao regime revolucionário da França eram mortos. A morte era a guilhotina, você já deve ter ouvido falar desse sistema de morte, na qual uma lâmina
cerca de 7 a 10 metros de altura, vinha e decepava a cabeça. Eles diziam que era uma morte igualitária, uma morte sem dor, sabe-se lá de que maneira provaram isso. Mas o rei foi guilhotinado, a rainha foi guilhotinada, os principais inimigos da Revolução, aspas aqui, claro, colocando na conta de quem eram os inimigos para ele, foram assassinados também. E no período ali que vai de 1792 a 1794, foram quase 40 mil mortos. Isso é muita gente. Muita gente. Até que o amigo dele, Danton, se opôs num período onde as pessoas estavam morrendo apenas por não se animarem tanto pela Revolução. Alguém não estava tão animado, logo era dito que talvez fosse um inimigo. Danton disse, isso tem que parar. Ele era a favor do sangue que corria até agora, mas ele falou, agora tem que parar, Robespierre. Chegou num ponto que eu acredito que já não seja mais isso o caminho que a gente deve trilhar. Robespierre viu o seu amigo contrapor-se a ele como uma ameaça. Então Danton foi também guilhotinado por Robespierre. Eu não vou entrar em todos os meandros, não, mas eu quero terminar falando para você que ele tinha um apelido muito forte, o Incorruptível. Era assim que ele era chamado, porque ele levava aquela questão do povo, daquilo que o povo queria, na verdade era o que ele queria, né? O seu coração estava ali e ele julgava talvez ser o anseio de todo o povo, e ele levava isso a um ponto de não ser questionável. Uma das coisas que as pessoas mais próximas de Robespierre diziam é, ele não é questionável. E ele tinha aceitado a posição do apelido, ou alcunha, ou título que haviam dado a ele, o Incorruptível. Ele não se corrompe por nada, ele é um cara que sabe o que ele quer. Como você sabe, ele tinha em sua mente a certeza cartesiana de que ninguém está com a verdade até que a pessoa prove. Logo, para ele, você está mentindo ou você não tem a razão, a não ser que você prove. Se você não conseguir provar, e aí digo, nas réguas dele, você não tem razão. E como bom russoniano, ele não acreditava em autossuspeito, ele não acreditava em depravação humana. Esse homem, Maximilien Robespierre, ele desconfiava de todos, cartesianamente, mas era incapaz de desconfiar de seu próprio coração, como Jean-Jacques Rousseau havia ensinado para ele. E onde eu quero chegar, esses nomes estranhos, o que o pastor que está querendo esta noite? Bom, certa feita, ali por volta de julho de 1794, ele veio com toda a sua força de retórica, foi até a Assembleia, levantou um papel e disse, aqui existem nomes de inimigos da Revolução. Então, ele levantou aquele papel, todo mundo muito assustado. No dia seguinte, quando ele iria ler os inimigos da Revolução, foi preso, tentou se matar, não conseguiu, mas no dia seguinte, ele passou a prisão, estava lá, quem? Maximilien Robespierre, guilhotinado. Ninguém deixou que ele falasse o nome de ninguém, afinal, poderia ser alguém da própria Assembleia. Qual foi o erro, ou os erros de Maximilien Robespierre? Maximilien Robespierre não ouvia ninguém. Maximilien Robespierre tinha certeza absoluta de si mesmo. Acreditou que ele era incorruptível. Acreditou com toda a certeza de que os autores, isso era uma outra tônica dele, eu amarro aqui, quando alguém vinha discutir com Maximilien Robespierre, mas não vinha discutir com os autores que ele acreditava, ele já descredibilizava a pessoa. Olha quantas coisas envolvem este homem. Mas como que a gente poderia, como crente, falar rapidamente de Maximilien Robespierre? Maximilien Robespierre não desconfiava de si mesmo. Este homem, ele não punha sobre ele a égide de pecador. Ele não percebia o engano do próprio coração. Acontece que junto a ele todos estamos, no sentido de que nós também nos enganamos. E qual é o motivo de citar a história de Maximilien Robespierre? É porque Deus vai tratar aqui conosco enganos de coração. E se tem uma coisa que pode atrapalhar isso e pode dificultar as coisas, é você acreditar que você é incorruptível. Não, esse pecado eu não caio.
É você acreditar que as pessoas não têm nada para te dizer, porque você já sabe, ou como diria Kevin Van Hoosen, o orgulho já sabe. Ou você não ter a capacidade mais de ouvir. E a primeira coisa que você encontra em Deuteronômio 9 é o quê? Shema, Israel, Shema, Israel. Logo, eu gostaria que você pudesse hoje, em nome de Jesus, não em nome de política, mas em nome da palavra de Deus, abrir o seu coração e perceber que nós podemos e devemos desconfiar das nossas intenções. Nós podemos e somos estimulados a examinar o nosso coração e permitir que outros também o façam. E eu gostaria que você entrasse comigo nesta jornada. O texto afunila-se no verso 4, ao qual todos podemos ler. O verso 4 está disponível aí na sua Bíblia para que você possa ler em voz alta comigo, não é? Ele diz assim, pode ler? Quando ou seja, o verso 5, que vai falar do coração, o verso 4 vai dizer assim, cuidado com o que você anda pensando, sobre como Deus está fazendo as coisas, ou sobre como você está fazendo as coisas. E, sendo assim, antes de entrarmos no texto corrido pelas linhas, lembre-se, o povo está prestes a entrar na terra prometida. Estamos nos preparando para o ano que vem. Alguns estão se preparando para empregos, trabalhos, um monte de coisa aqui. Então, eu gostaria que o seu coração estivesse na posição de quem se prepara para isso. Preste atenção, então, palavra de Deus. As imagens que se seguem no seu celular, não tem nenhum problema de você olhar, vão falar desse discurso dele na Assembleia e depois da prisão de Maximilian Robespierre, que estão aí também como imagens para você nesse slide. O verso 1 diz: escute, Israel, hoje vocês vão passar o Jordão para tomar posse de nações maiores e mais fortes do que vocês, cidades grandes e com muralhas que chegam até os céus. Um povo grande e alto, filho dos Anaquins, que vocês conhecem, de quem vocês já ouviram dizer, quem poderá resistir aos filhos de Anak? O primeiro engano a ser combatido é o engano de ouvir outras pessoas mais do que a Deus. Deus está dizendo que sabe muito bem o que o povo está dizendo. Só que o nosso coração, ele é enganoso e mais corrupto do que o quê? O que diz Jeremias? Mais corrupto do que todas as coisas. Eu botei esse versículo para você, ó. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Sabe o que isso quer dizer? Esse quem o conhecerá é quem, inclusive você e eu. Inclusive nós não temos a capacidade de redargui-lo na medida que ele precisa ser redarguido. O nosso coração, ele nos engana ao ponto de podermos estar com certeza de que estamos certos. Mas ainda dentro dessa realidade, o primeiro confronto é ouvir a Deus e ouvir o que as pessoas dizem. Em que sentido isso? Deus sabe que o povo é grande. Sabe quem são os Anaquins? Os Anaquins, eles são aqueles avós, ou digamos assim, os antepassados dos caras que você vai encontrar em Gade, os homens como Golias. Os Anaquins eram conhecidos pela sua estatura descomunal. Então, um dos descendentes de Anak é Golias, por exemplo. Esses homens gigantescos põem medo em todo mundo. E o que Deus está dizendo é, eu sei o que o pessoal fala sobre esse pessoal. Eu sei como eles falam. Falam que ninguém consegue vencer eles. E o que Deus está fazendo no primeiro momento, para o nosso coração não se enganar? Quando Deus, preste atenção aqui, por favor. Quando Deus está fazendo afirmações acerca de o que Ele vai fazer, onde Ele vai chegar conosco, por mais que outras pessoas digam ao contrário, o que vale é Deus. Irmãos, eu às vezes vejo crentes medindo
o que eles podem ser ou fazer, ou seja lá onde eles podem alcançar, por meio das dificuldades que as pessoas dizem que aquilo vai ter. Ao ponto, por exemplo, essa profissão é muito legal, mas é impossível para você que é pobre. Ou então, isso é muito difícil para você que veio do nada. Sabe essas afirmações categoricamente taxadas? Então Deus está dizendo assim, eu sei que essa terra é difícil para todo mundo. Eu sei, mas eu é que vou lá. Sou eu que vou ganhar. Então, irmãos, eu gostaria de um primeiro ponto aqui, que não é um ponto central do sermão, é dizer o seguinte: Deus não desconhece as dificuldades de viver nesse mundo. Deus não desconhece as dificuldades de coisas que Ele próprio nos dá. Presta atenção, quem estava dando a terra para eles? Deus. A terra era fácil? Não. Então, assim, Deus está dando uma terra difícil para o povo. Uma terra onde outros não querem entrar. Mas isso não significa que o que os outros acham impossível é impossível ao povo de Deus. Com medo, muitas vezes, de discursos triunfalistas, nós esquecemos de que Deus triunfa sobre tudo e sobre todos. Com medo da teologia da prosperidade, nós podemos ir para a teologia da miserabilidade, que é um contrário descomunalmente errado, assim como a da prosperidade. Deus pode nos colocar em lugares, como Ele mesmo diz, que manam leite e mel, e Ele não faz isso medindo a dificuldade que o lugar impõe e nem mesmo a nossa limitação. Deus faz isso. Às vezes, quando nós vemos pessoas chegarem a algumas posições de influência no mundo, nós tendemos a acreditar que aquilo é só para aquelas pessoas, ou mesmo não para crentes até. Você sabia que tem cristãos que pensam assim? Aquilo lá, para um cristão chegar lá, ele tem que se vender. Você já ouviu falas assim? Eu já ouvi, de algumas profissões. Para chegar aqui, tem que se vender. Para chegar aqui, não tem jeito. Vai ter que negociar. Não é isso. Deus pode nos colocar onde Deus quiser nos colocar. Nós precisamos é não negociar a confiança em Deus. Nós precisamos é não negociar valores, princípios, engajamento no reino. É isso. Deus não está dizendo que as coisas são impossíveis. E Ele não está negando que os inimigos são grandes. Mas Ele nos afasta dos ouvidos daqueles que dizem que aquilo é maior que Deus. Mais um ponto importante aqui do engano, né? O nosso coração pode ser enganado pelo que as pessoas dizem, é como Deus diz que vai fazer isso. Se você der uma olhada ali no verso 3, Deus diz que vai fazer isso assim, ó. Olha só, o verso 3. Saibam, pois, hoje que o Senhor, seu Deus, é que vai adiante de vocês. Então, primeiro, quem vai chegar primeiro? Deus. Você já viu isso? Quem vai chegar primeiro é Deus. Então, é Ele que vai passar adiante. Está até no slide. Quem passa adiante é Deus. Quem destrói? É Deus. Depois, quem derruba? É Deus. Então, Deus está prometendo a ação basicamente quase completa. E o povo? Bom, o povo está aí no verso 3. Assim vocês os expulsarão e depressa os farão desaparecer, como o Senhor prometeu a vocês. Espera aí, é Deus ou o povo? É isso que está acontecendo aqui, que é maravilhoso. Deus está usando o povo. O povo de Deus é o instrumento dele para fazer isso. Então, eles não estão assistindo. Eles estão assim, olha lá, Deus está destruindo tudo. Deus já fez isso. Tu lembra daquele exército de Senaqueribe totalmente destruído? Quase 200 mil pessoas do exército de Senaqueribe foram destruídas. Você lembra disso? Se não lembra, a gente vai ler Isaías de novo, para lembrar. Aquilo é descomunal. Eles não mexeram uma palha, mas aqui Deus está dizendo, eu vou adiante, eu vou destruir, eu vou vencer, e assim vocês vencerão, e assim vocês destruirão. Então Ele não está afastando o povo da relação com o conflito com aquilo. O povo não está assistindo, o povo está participando, mas o povo está sendo lembrado de que não é Ele quem está fazendo, é Deus. Isso tem um sentido muito objetivo, mas eu gostaria de que você pudesse entender que Deus está dizendo que é a parte dele e como o povo vai ser usado, para que o povo não se confunda. Porque uma das coisas que a gente acaba confundindo, eu quero que você ouça isso, para que você e eu possamos guardar, é de que nós confundimos às vezes o que Deus nos dá para fazer e aquilo que Deus está fazendo completamente sozinho, em termos práticos mesmo. Deus nos chama para fazer determinadas coisas, e outras coisas Ele faz sozinho e nos dá de bandeja. E aqui Ele está dizendo para o povo que Ele vai adiante, que Ele vai vencer, que Ele vai destruir, e que o povo vai estar marchando fazendo isso enquanto Ele faz isso. A mão de Deus vai estar segurando a mão do povo. Mas um ponto importante aqui, eu gostaria que você prestasse atenção, e aí a gente já vai para o segundo aspecto, e esse é o central. Então todo mundo que estiver aqui ouvindo o sermão vai se atentar com mais precisão para esse pedacinho aqui, que é ouvir a Deus
o ouvir a si mesmo. É um contra, né? Ouvir a Deus versus ouvir a si mesmo. Dá uma olhada aqui, por favor. Verso 4. Quando, pois, o Senhor, seu Deus, tiver expulsado essas nações de diante de vocês, não fiquem pensando, é por causa da nossa justiça que o Senhor nos trouxe a esta terra para que tomemos posse dela. Pelo contrário, é por causa da maldade dessas nações que o Senhor irá expulsá-las de diante de vocês. Não é por causa da justiça de vocês, nem por causa da retidão do seu coração, que vocês entrarão para possuir a terra dessas nações, mas o Senhor, o seu Deus, os expulsará de diante de vocês por causa da maldade delas, e também para confirmar a palavra que o Senhor, o seu Deus, jurou aos seus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Muito importante esse texto aqui. A primeira coisa que Deus está advertindo o povo, e isso é fato, é de que o povo vai ser tentado de alguma forma, ou pode vir a acontecer, de que o povo acredite que foi ele que fez. De que foi ele mesmo que expulsou os inimigos e venceu aquela batalha de muitos anos que seria travada com os cananeus. Essa é a primeira coisa. Repare que é a primeira coisa que Deus está abominando que eles façam. Olha, não pensem nunca que foi vocês. Não pensem. E aí Deus dá dois motivos que você deve ter percebido pelo qual ele faz. Qual é os motivos que ele faz? Ele faz isso, primeiro, porque ele está usando o povo para julgar Deus, o povo de Deus para julgar aquele povo. Então Deus está usando o povo dele como juízo contra aquelas nações maldosas. E o segundo é que Deus está fazendo isso pela fidelidade que ele tem a Abraão, Isaque e Jacó. O povo não está na conta de por que aquilo está acontecendo. O povo foi obstinado o tempo todo. Você se lembra da história de Israel? Eles bateram de frente com Deus em tudo que eles podiam. Foram teimosos, desobedientes. O final do texto vai dizer que eles foram obstinados, ou seja, incapazes de ceder contra a sua própria cobiça de coração. Ainda dentro dessa realidade, eu gostaria que você pudesse ver um confronto aqui. O capítulo 9 começa como? Shema, não é? Ouça. E lá embaixo no verso 4, 5, 6 não se ouçam. Existe um confronto muito claro aqui entre Deus dizendo, me ouve, não se ouve. Não dá ouvido a você quando eu já tenho algo para ser dito. Eu já disse algo, não se ouça. Não se permita nesse ponto ouvir a si mesmo como se fosse voz que determina a interpretação dos fatos. Deus está não somente sendo o ator dos fatos, mas o intérprete dos fatos. E isso é importante para nós. Quando Deus nos dá as Escrituras, Ele nos dá as Escrituras como o agente de todo o bem e de toda a realidade. Mas Ele também se apresenta como o intérprete dessa realidade. E isso para nós é muito difícil muitas vezes. Por quê? Nós temos dificuldades em assumir que a nossa interpretação pode não ser, e muitas vezes não é a interpretação verdadeira sobre as coisas. Pastor, qual é a interpretação verdadeira? Toda interpretação verdadeira atribui a Deus glória única. Presta atenção, você que está aí atrás ouvindo. Toda interpretação dos fatos, quando é justa e verdadeira, atribui a Deus a glória única. Quando algo já começa a interpretado errado, pode perceber que a glória de Deus está fora do lugar e a glória do homem é exaltada. Porque nem sempre você vai saber tudo o que Deus está fazendo. Jó soube? Fala aí. Jó soube o que Deus estava fazendo? Não, mas no final das contas Deus foi glorificado. Você que é o leitor privilegiado da história de Jó, você viu que no final das contas Deus é conhecido como ele deve ser conhecido. E ele é exaltado como ele deve ser exaltado. Mas para isso Jó precisou ser abatido. Então esse é um ponto importante. Deus é o autor da história e é o intérprete oficial da história. E toda interpretação que exalta a Deus, glorifica a Deus, ela pode começar a estar certa de fato, porque a nossa interpretação exalta muitas vezes a nós mesmos. Ainda um ponto importante aqui, né, a gente já contrastou, está até no slide aí que está no grupo da igreja, o contraste aqui é ouçam a Deus ao invés de ouçam seus corações. Mas como podemos ouvir a Deus? Como podemos ouvir a Deus? Eu acho que fica aqui aquela pergunta, mas como é que eu estou? Eu estou ouvindo a Deus agora? O apóstolo Paulo tem um indicativo muito importante na primeira carta aos Tessalonicenses. Dê uma olhada, por favor. Está aí mesmo.
Se você não tiver a Bíblia aberta, está no slide. Eu botei no slide, mas se você for até Tessalonicenses, você também recebe essa palavra. E eu espero se abrir, não tem nenhum problema. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 13 e 14, e a igreja inteira pode estar lendo em voz alta. Como eu posso saber que eu estou ouvindo a voz de Deus e não estou ouvindo a voz do meu coração? A gente podia dar uns 5 indicativos, mas eu vou te dar um só, porque senão o sermão não acaba. O indicativo que eu te dou aqui está em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 13 e 14, e a igreja pode ler em voz alta. Temos mais para incessantemente dar graças a Deus, é que ao receberem a palavra que de nós ouviram, que é de Deus, vocês a acolheram não como palavra humana, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual está atuando eficazmente em vocês, aos que creem. Tanto é assim, irmãos, que vocês se tornaram imitadores das igrejas de Deus, que se encontram na Judéia e que estão em Cristo Jesus. Obrigado. O que nós vemos aqui é que o povo de Tessalônica recebeu o que estavam ouvindo e não ficaram julgando Paulo, Silas ou Timóteo, mas ouviram com o ouvido atento, como a palavra de Deus que é falada, e deve a ela dar todo o crédito quando nós ouvimos. Tá, mas qual é a questão dentro desse aspecto? É que quando nós ouvimos a palavra de Deus como palavra de Deus, existe um tipo de comportamento que é correto e um que é inapropriado. O comportamento de ouvir a palavra de Deus como palavra de Deus, e é claro, conferindo-a com as Escrituras, não é qualquer palavra que é palavra de Deus. Mas Paulo, elogios de Bereia, porque eles foram mais excelentes ao examinar que as Escrituras falavam realmente o que Paulo estava dizendo. Nós estamos falando de qualquer palavra. Mas quando alguém, munido da palavra de Deus, te prega a palavra de Deus e ela é correta, ela está devidamente pregada, a resposta deve ser de uma obediência extremamente rápida, uma obediência extremamente entregue. E estes homens e mulheres de Tessalonicenses, eles fizeram esse movimento de ouvir a palavra de Deus e não ficar passivo à palavra de Deus. Sabe, imagine algumas ações que você poderia ter aqui, falo como um discipulador, por exemplo. Você está ouvindo a palavra de Deus e a gente está falando do tema base, enganos de coração. Poxa, você que não é um ouvinte passivo, está anotando ou falando assim, cara, eu preciso pensar nisso aqui que ele falou, porque isso aqui que ele falou pode ser que seja algo importante para mim. Sabe quando alguém está passivo? Você que é um discipulador, você já deu aula para alguém passivo? Você que é um professor, você já deu aula para alunos passivos? Você já deve ter tido essa experiência. Qual é a atitude do aluno? Ele nem sequer se importa com o que você está dizendo. Mas quando temos Jesus como nosso mestre e somos discípulos dele, quando ouvimos a palavra dele, nós não ficamos passivos. Então, por exemplo, hoje nós estamos falando de exame do coração, do engano do coração. Você não pode ficar passivo a isso. Você tem que buscar caminhos, sejam os que estão sendo dados hoje, alguns vão ser dados ainda, sejam outros, mas você não pode ficar assim. Deus falou sobre enganos de coração, né? E aí? Você viu o jogo do... Não! Isso me entristece muito, quando alguém não tenta ser profundo com aquilo que está recebendo. E me entristece porque eu sei que se a pessoa ficasse um pouco mais debruçada, ela seria uma imitadora de Cristo muito melhor. Paulo elogia que o modo como eles receberam a palavra tornou os imitadores muito melhores. Qual é o seu projeto de vida? Ele inclui, no topo, imitar Jesus e parecer-se com ele. No talo? No alto? É esse? Se você tivesse que pegar um planejamento aí, temos aqui irmãos que gostam de planejar e gostam de anotar as coisas para o ano que vem. No seu planejamento, quais são as ações intencionais que correspondem à sua preocupação de ser imitador de Jesus como discípulo? Eu te faço essa pergunta decisivamente, porque talvez você tenha planejamento para tudo, menos para se parecer mais com Jesus. Alguns de nós devem, e eu vejo irmãos aqui, pedem para, a gente sempre dá para do Alan sempre pede para ser parecido com Jesus, eu espero que ele nunca deixe de pedir isso. Mas, e se ele pedir, e aí eu estou usando apenas um exemplo, se ele pedir, mas ele não fizer nada? Se ele pedir, como nós vimos aqui, Deus está dizendo, eu vou dar a terra, e vocês vão vencer, e vocês vão guerrear. É uma batalha ser parecido com Jesus. Porque a gente quer glória, a gente quer facilitação, bem-estar, a gente quer uma vida menos
difícil, e ser igual a Jesus é difícil pra caramba. Pô, pra ter uma ideia, olha como é que ele categorizou o start do discipulado dele. Você se lembra? Pega a tua cruz. Gente, alguém que começa um trabalho de ensino, e a gente começa como os nossos trabalhos? Por exemplo, primeiro dia de aula eu nunca aperto. Primeiro dia de aula com os alunos, como é que eu faço? Eu converso, passo alguma imagem, discuto alguma coisa contemporânea. Por quê? Mas Jesus começou pelo que é. O discipulado de Jesus é a cruz. E é uma cruz o quê? Como diz Lucas, né? Dia após dia. Lucas ainda coloca a questão de pega a sua cruz dia após dia e segue. Por isso, eu faço essa ressalva aqui, porque talvez você esteja ouvindo sem ouvir. Ouvindo e falando assim, legal. E aí, a palavra falou alguma coisa para você? Falou. E o que você pretende fazer com a palavra que falou com você hoje? Fazer? Como assim? Fazer alguma coisa? Eu tenho que... Não entendi, pastor. Fazer alguma coisa o quê? Meu irmão, o que você vai fazer com o que Deus falou contigo hoje? Ah, né? Eu vou meditar, né, pastor? Tem sempre alguma coisa para mudar, não tem? Sabe aquela coisa falsa, plástica, que na verdade não tem a verdade do Evangelho? É alguém que não está preocupado de ser mais parecido com Jesus, é alguém que já se acostumou a ser crente. Ou não é, e se acostumou a achar que é. Irmãos, vamos abandonar isso, se isso está aí. Vamos ser urgentes ao nos aproximar de uma palavra e ouvi-la. Urgentes em buscar ser como o nosso Mestre. Aqui temos vários exemplos imitáveis de pessoas que buscam ser como Jesus. Sim, mas ser como Jesus ainda é a maior busca para todo mundo. E aí eu coloco uma interrogação e refaço. Ser como Jesus ainda é a sua maior busca. Seguindo ainda aqui os nossos destaques em Deuteronômio capítulo 9, então Deus está fazendo um versos aqui, o 9:1 fala, ouve Israel, e o 9:4 até o 6 vai falar, não se ouçam, não é para você se ouvir. Tem um outro desafio, mas a gente vai avançando e vai construindo. Aí tem o slide que eu coloquei para você aí em seguida, após Tessalonicenses, aí, que é assim, ouvir a Deus é considerar que Ele está falando algo sério e que precisa ser obedecido. Quando ouvimos sem ouvir, o resultado é que tomamos ciência dos fatos, mas sem dar crédito a eles. Você pode até repetir o que o sermão falou, mas você não está engajado em mudar. É ouvir sem ouvir. Então não é o Shema. Outro desafio, né? Qual outro desafio? Aí a gente está trabalhando discipulado aqui também. Qual outro desafio que a gente tem de se tornar tardio em ouvir? É porque você não vai parar com Deus. Deixa eu te falar uma coisa importante sobre isso. Você que está aí atrás, não sei se estão me ouvindo. Estão conseguindo, né, meu filho? Você não vai parar com Deus. Você acha assim, que você não vai ouvir a Deus e a vida vai seguir? Não, você não vai ouvir a Deus e não vai ouvir mais ninguém. Eu estava lendo um livro do Paul Tripp sobre ouvir palavras, sobre algumas coisas assim, e algumas coisas que ele escreve são assustadoras, na minha opinião. São muito afiadas. E ele fala da dificuldade que pessoas têm, às vezes, de ouvir, porque elas caem em outro pecado que se torna... Não é, no momento é comum a todos, se eu falar o que é comum a todos, todo mundo vai falar assim, todo mundo faz isso, eu faço isso, o pastor faz isso, mas para quem ouve com dificuldade ou ouve pouco, se torna um hábito quase que uma metralhadora. A suposição. Quem ouve pouco, pergunta pouco, ou quer saber pouco o que o outro pensa, supõe muito. Aqui tem duas inserções que o Paul Tripp traz sobre essa questão da importância do ouvir, e ele fala isso sob o ponto de vista do discipulado, do aconselhamento. Ele fala assim, quando você supõe, você não pergunta. Se não pergunta, você se abre para um mundo de conclusões inválidas e mal entendidos. Você pode procurar ser instrumento de Deus, mas perder o alvo, porque soma 2 mais 2 e recebe 5 de resposta. E você nem percebe. Graças às suas suposições, a pessoa que você acha que está ajudando pode existir só na sua mente. Fortíssimo isso. E de fato quando nós não estamos ouvindo o que as pessoas estão dizendo. Mais um ponto aqui importante do Paul Tripp, mais uma aí. Uma segunda razão pelo qual supomos muito é pela nossa experiência. Perigosa é a tendência de confundir experiências parecidas com experiências idênticas. Por exemplo, é seguro eu concluir que você tem algum tipo de família. No entanto, quando ouço você dizer a palavra família,
não é seguro eu preencher com os detalhes do que isso significa na minha experiência e não na sua. Ou seja, ele estava falando que nós temos que ter um cuidado muito grande ao pararmos para pensar sobre as coisas sem de fato sabermos o que elas querem dizer. Mas por que está inserindo muito dentro desse insight? É porque quando nós estamos falando de ouvir, em primeiro lugar a gente tem que ouvir a quem? A Deus. Mas quem não ouve a Deus também não ouve o próximo. E não ouvir a Deus, não ouvir o próximo vai ser um desastre para a sua vida. Ainda dentro dessa realidade, nós vamos caminhar para o terceiro e último ponto dessa noite. Eu acho que eu coloquei alguns pontos aqui. É o ponto 3. Ouvir a Deus é não ouvir a si mesmo e se lembrar de que Deus foi misericordioso com você. Repare aqui o que Moisés vai falar aqui para o povo da parte de Deus. Verso 6, dá uma olhada por favor no verso 6 da sua Bíblia, Deuteronômio 9, 6. Saibam, pois, que não é por causa da justiça de vocês que o Senhor, seu Deus, lhes dá esta boa terra para que tomem posse dela. Pois vocês são um povo teimoso. Lembrem-se e não se esqueçam de como no deserto vocês provocaram o Senhor a ira. Desde o dia em que saíram do Egito até que chegaram a este lugar, vocês foram rebeldes contra o Senhor. Ou seja, Moisés está lembrando de algo aqui que eles parecem ter esquecido. Os últimos 40 anos. E nos últimos 40 anos, qualquer um poderia dizer assim, eles não merecem entrar nessa terra. Olha o que eles fizeram. Bezerro de ouro, desobediência, racha, dedo na cara de Moisés, todo tipo de autoconvencimento. E Deus está lembrando que foi misericordioso com eles. De que eles não merecem. Eles fizeram muitas coisas erradas e eles não merecem aquilo. Não há merecimento. Deus está dando a terra. Não há merecimento. Por que isso é importante para nós? É porque nós vamos entrar no último ponto desta noite. Ouvir, lembrar. Como assim? Repare aqui, por favor, que o verso 7 começa com lembre-se e não se esqueçam. Parece ser redundante, lembre-se e não se esqueçam, mas é uma ênfase hebraica. Ele está dizendo assim, lembre-se, lembre-se, não esqueça, não esqueça. É uma ênfase, é um impacto de não esquece de jeito nenhum. Mas essa não é a única sequência de impactos. Deuteronômio 8, 2, 3 vai falar de outras. Dá uma olhada. Deuteronômio 8. Deuteronômio 8. Achou? Diz assim, ó. Lembre-se de todo o caminho pelo qual o Senhor, seu Deus, os guiou no deserto durante esses 40 anos para humilhar vocês, para pôr vocês à prova, para saber o que estava onde? No coração de vocês, se guardariam ou não os seus mandamentos. Ele humilhou vocês, ele os deixou passar fome, ele os sustentou com maná que vocês não conheciam e nem os pais de vocês conheciam, para que vocês compreendessem que o ser humano não viverá só de pão, mas de tudo que procede da boca do Senhor. Mais um ponto aí, Deuteronômio 8,17, um pouco mais à frente, diz assim: portanto, não pensem, a minha força e o poder do meu braço me conseguiram estas riquezas. Pelo contrário, lembre-se do Senhor, seu Deus, porque é Ele quem lhes dá força para conseguir riquezas, para confirmar a sua aliança, que sob juramento, prometeu aos pais de vocês, como hoje se vê. Olha que legal, que interessante essa unidade. Deus está dizendo para eles que esse campo de ouvir e lembrar é o único modo desses homens e mulheres entrarem na promessa e viverem ela retamente. De novo, que estamos num ambiente diferente, então ainda estamos nos acostumando a estar aqui. Ouvir e lembrar. Deus está ordenando ao povo de que o ouça, mas também que lembre-se de sua jornada com Deus. Quando alguém se engana, quando não consegue mais ouvir e quando não consegue mais lembrar da jornada com Deus. A nossa jornada com Deus tem pelo menos duas coisas diferentes. A mão graciosa dele exibida descaradamente para a gente
e as nossas trevas e mentiras e maldades do passado. Quando eu lembro dessas duas coisas, eu me lembro da misericórdia de Deus sobre a minha vida, e isso me abate. E quando eu lembro do que Deus continuamente me promete, a esperança futura, eu me alegro. Eu acho que eu tinha até colocado aqui uma frase sobre isso, mas eu não sei se eu coloquei direitinho. Coloquei sim, onde está discipulando, num dos slides à frente. Diz assim a frase que eu coloquei para os irmãos aqui, discipulando: os cristãos devem viver o hoje com o coração profundamente quebrantado pelas lembranças da misericórdia de Deus na cruz de Jesus. E também deveriam viver cheios de esperança pelas promessas eternas da ressurreição e glorificação na ressurreição de Cristo. Perdão pela repetição. Onde a gente chega? Como se vive o hoje? Quebrantado, lembrando das misericórdias oferecidas. Como se vive o hoje? Quebrantado pelas misericórdias e com a esperança nas promessas do Senhor. Essas duas posições convergem para a vivência do hoje. Como eu respondo para o hoje? Eu me respondo para o hoje assim: como é que eu posso manter a humildade diante de coisas e pessoas e situações? Quando eu lembro que eu sou pó, de que eu merecia um destino infernal, terrível, de que eu vivi uma vida que não pode ser dita aqui no microfone, de que eu não posso citar as pessoas que eu passei para trás, usei, vilipendiei, enganei, toquei impropriamente. Eu não posso citar aqui as menções mentais de ódio e palavrões, não dá. Mas eu posso lembrar da misericórdia de Deus me quebrando, e aí quando eu vou pregar, ou você vai dar uma palavra, você vai viver. Você faz assim. Porque você lembra dele. Lembre-se de onde. Lembre-se o que ele fez. Isso vai te abater. E como é que eu levanto a cabeça para seguir? Eu preciso olhar para a esperança que ele promete. E isso faz com que a circunstância atual não fique tão difícil de ser vivida. Os desafios atuais. Dentro desta realidade aí de Deuteronômio, existe um risco muito grande de nós acabarmos vivendo a ditadura do hoje. O que é a ditadura do hoje? Se eu te perguntar como você se sente hoje, se eu te perguntar quais são os seus problemas hoje, se eu te perguntar qual é o seu estado de espírito hoje, se eu te perguntar qual é o teu ânimo hoje, o hoje vai te levantar? Talvez não. E é bem capaz de não. Mas lembrar o que Deus fez e lembrar o que Deus promete, isso levanta qualquer um. E por isso Israel deveria lembrar o que Deus fez, lembrar da fidelidade de Deus a cumprir tudo que ele prometeu, e lembrar que Deus poderia tê-los destruído completamente pelo que eles viveram. E aí eu pergunto aqui dentro desse discipulando, eu pergunto para você algumas coisas que eu não posso deixar de falar. Sua vida tem um lugar, um dia? Você é alguém que busca se lembrar? Você tem um mural de agradecimento no seu quarto, de lembranças? Você é alguém que se importa com lembrar o que Deus fez? Ou você está sempre vivendo o hoje prático do dia? Porque se você estiver nessa caminhada, usando um termo como esta vibe vai te derrubar, você não vai suportar viver só o dia. Você precisa lembrar do que Deus fez, da onde te tirou. Repare alguns textos bíblicos que nos são extremamente pertinentes, estão também no slide, você vai encontrar eles aí, Salmo 105, verso 5. Lembrem-se das maravilhas que ele fez, dos seus prodígios e dos juízos de seus lábios. Hebreus 10, 32. Lembrem-se dos dias passados, quando depois que foram iluminados, vocês suportaram grande luta e sofrimento. Repare aqui que a diferença, né? Deus fez grandes coisas, lembre-se. Lembre-se que tu passou por situações muito difíceis nas trincheiras do Evangelho. Lembra disso também, porque isso nos anima para trincheiras difíceis de hoje e também recupera o fôlego para as trincheiras difíceis de amanhã. Alguns de nós podem ter medo de lutar pelo Evangelho, afinal é difícil.
Primeiro livro de Crônicas 16:12, lembre-se das maravilhas que ele fez. Aí é basicamente quase a mesma estrutura aí de Salmo, né? De seus prodígios, seus juízos, seus lábios, uma repetição. Hebreus 13:7, lembre-se dos seus líderes, os quais pregaram a palavra de Deus a vocês, e considerando atentamente o fim da vida deles, imitem a fé que tiveram. Olha que interessante, né? Você está pedindo para que você olhe para o modo como a vida de grandes homens e mulheres de Deus terminou, pelo que eles lutavam, qual foi a consequência das lutas deles. Eu me lembro de John Piper falando que quando ele se sentia muito desanimado com o ministério pastoral, o pastor John Piper, ele pegava uma biografia. Ele pegava uma biografia de um missionário, ele pegava uma biografia de alguém que lutou nas trincheiras do evangelho e falava, nossa, ele saía dali querendo escrever, pregar, falar, porque a gente vê o fim glorioso de alguém que se entregou a Jesus. Efésios 2:11, portanto, lembrem-se de que no passado vocês eram gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisão, feita na carne por mãos humanas. Lembrem-se que vocês não estavam com Deus, fora da aliança. E por último, todos juntos, Lamentações 3:21, quero trazer à memória o que pode me dar, texto magnífico. Jeremias está vendo tudo destruído, mas ele traz a memória. O que está levantando Jeremias aqui? O que Deus fez no passado. E por isso, eu termino aqui totalmente. Vou até fechar para você ver que é um término mesmo, uma conclusão total. Presta atenção. Se você não quiser ter o seu coração enganado, a gente aprendeu coisas aqui hoje, não foi? Deus falou conosco coisas. Falou, não falou? Falou, eu creio que tenha falado. A primeira delas foi a não atribuir a si mesmo o que Deus fez. Não exaltar-se pelo que Deus grandiosamente conseguiu. A segunda é não interpretar os fatos à luz de seu próprio mérito, porque você não tem mérito. Lembre-se de onde ele te tirou. A terceira, a gente firmou um pé e falou sobre o quê? Sobre o ouvir, e que ouvir é sair daqui e fazer algo com isso. Ouvir não é ouvir, é sair daqui e fazer algo. É movimentar o que você anotou, não é, senão vai ser aquele acúmulo de papel que não faz sentido nenhum. Ouvir é procurar seus líderes, pergunte como está você, pergunte como tem sido a sua jornada. Às vezes eu recebo mensagens e perguntas assim, pastor, como estou? Eu fico tão alegre, por quê? Porque essa pessoa está dizendo, eu sou incompleto para me analisar. Me ajude, continuem assim, se você tem feito isso. A melhor pessoa para dizer como eu estou na fé é você. Porque eu sei como eu me sinto. E às vezes como eu me sinto me trai. Não é? Você já foi traído pelos seus sentimentos. O testemunho da igreja é um testemunho muito forte. O testemunho dos irmãos pode te ajudar nesse sentido. Portanto, quando nós estamos ensimesmados, enclausurados em nossas próprias suposições, somos incapazes de ouvir e, portanto, incapazes de saber como estão as coisas a partir do olhar fora de nós. E por último, lembre-se, se você não quer ser enganado, lembre-se do que Deus já fez, lembre-se dos seus heróis na fé. Eu até brinquei essa semana eu mandei um vídeo para uma irmã e eu falei assim, é assim que eu me sinto. É assim que eu quero ser. Eu mandei um videozinho do Paul Washer. Viva para a eternidade. Já viu esse vídeo? Eu não sei quantas vezes eu já vi esse vídeo. Mas quando eu vejo esse vídeo eu falo, é assim. É isso. É isso. É isso. Eu quero ser assim. E eu me lembro de quem eu deveria ser. Quando eu olho para o meu dia, eu não consigo ver isso com tanta claridade. Mas quando eu olho para a igreja, quando eu olho para Jesus, quando eu olho para as Escrituras, quando eu olho para os heróis na fé, e eu uso esse nome com bastante temperança, com cuidado, mas eu olho para homens e mulheres que eles falam assim, é esse, é igual aquela ali. Né? Uma vez eu me lembro de ter ficado muito pasmo com a história de Amy Carmichael. A história de Amy Carmichael é grandiosa, a missionária Amy Carmichael. E eu lembro de ter lido a história para as crianças e eu saí
para meditar e me vi falando com Deus, dizendo: eu quero ser igual a Amy Carmichael. Que o Senhor te abençoe essa noite. Que o seu coração não se engane. Se estiver enganado, que se abra. Se estiver com medo de se abrir, que Deus quebre esta porta hoje trancada, e que você possa falar, e que você possa perguntar a outros como anda a sua fé. E é perigoso isso, mas é importante, não é? Vamos orar e pedir a Deus que não sejamos enganados. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, graças te damos, ó Deus, porque é o Senhor que nos tira de nossos enganos. Nesta noite, rendemos a Ti, ó Deus, bendizemos o Teu nome, rendemos a Ti, ó Deus, gratidão por todas as coisas que o Senhor tem feito. Não queremos esta noite dizer que nada que tem sido bem feito ou feito de algum nível de coisa boa na nossa vida seja das nossas próprias mãos. Eu te peço, Senhor, que aqueles que aqui têm recebido as bênçãos do Senhor digam em tom bem alto: bendito seja o Senhor. Que os corações orgulhosos sejam estraçalhados e quebrantados pela lembrança da miséria de onde saíram. Pai, não nos deixe em nossos enganos, não nos deixe cegos quanto a quem somos e o nosso papel neste mundo. Não nos deixe cegos pelas exigências que esse mundo traz de como devemos ser. Que nós não venhamos a ouvir o mundo quando a identidade está arraigada em Cristo Jesus. Eu te peço aqui, Pai, que o Senhor toque no coração daqueles que já firmaram o pé, de que não falaram nada sobre si mesmos. Quem somos nós para abrir corações? Mas que o Senhor, Pai, que sabe fazer isso, Pai, nós te pedimos que o Senhor abra corações de pessoas que não querem abrir seus corações. Que o Senhor mostre como as coisas não estão bem ou como elas podem ficar melhores. Que não haja aqui em nosso meio hoje ouvir sem viver e obedecer. Te agradecemos por nunca esquecer de nós. Te agradecemos por nunca deixar que os nossos corações sejam fartos com nossa própria especulação. E pedimos ao Espírito Santo que venhamos a nos quebrantar com esta mensagem. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Faça a sua oração pessoal.